O Pop Verso de hoje começa de um jeito muito triste. A gente acompanhou no final de semana a notícia da morte da atriz Cláudia Gimenez e a gente começa com ela aqui no nosso telão, uma homenagem do nosso time. Ela que morreu com 63 anos, ela tinha problemas no coração há 13 anos e aí morreu no sábado no Rio de Janeiro por insuficiência cardíaca. E aí a gente lembra aqui, né, todos os papéis da Cláudia que marcaram a gente. Nos anos 90, ela fez vários trabalhos na TV, a Dona Cacilda na primeira versão de Escolinha do Professor Raimundo, a Edileuza também, nossa, como eu dava risada com a Edileuza no Sai de Baixo. Ela, inclusive, ganhou prêmios pela Dona Cacilda, ela ganhou o troféu APCA de melhor atriz comediante, também fez dublagens, atuou no teatro, uma carreira realmente impressionante. Vai deixar muitas saudades, então, para a gente começar o Pop Verso de hoje, uma homenagem para Cláudia. Depois da homenagem para Cláudia Gimenez, a gente então começa o Pop Verso e, presta atenção nos assuntos de hoje. A gente vai falar sobre a Rosalía, que faz show aqui no Brasil, única apresentação em São Paulo. Se você não conhece essa cantora, então fica ligado com a gente, porque ela é grande, ela é importante e está fazendo muito sucesso. Vamos falar também sobre a aproximação entre grandes empresas de tecnologia e a área da saúde. Fernando Nakagawa vai estar aqui no estúdio para explicar e também sobre o assunto da noite de domingo, a estreia de A Casa do Dragão, a série derivada de Game of Thrones. A gente esquece o fim de Game of Thrones? Esquece. Mas aí a gente fica feliz, né? Porque agora a gente tem uma continuação. Na verdade, não é uma continuação, é a história antes. 200 anos antes da história de Game of Thrones, A Casa do Dragão. E eu tô com o meu trono aqui, de ferro. Gostei desse telão, galera. Parabéns, vocês são muito bons. E aí, para falar sobre A Casa do Dragão, a gente reuniu aqui alguns números só para você entender o tamanho dessa série, uma das séries mais aguardadas do ano. Foram mais de 254 mil tweets no Brasil entre sábado e hoje, segunda-feira. O pico dos tweets, né, aqui no Brasil foi mesmo durante a exibição do primeiro episódio, ali 11 da noite. Aí a Rhaenyra e o Daemon Targaryen foram os personagens mais comentados. E aí tem as hashtags House of the Dragon, A Casa do Dragão. Enfim, a galera de fato falou muito sobre isso. No Twitter também viralizou uma imagem curiosa, um vídeo mostrando um prédio em Nova York. E aí os apartamentos diferentes, né, bom dizer, estavam todos com as TVs ligadas ao mesmo tempo em A Casa do Dragão. Ou seja, muito sucesso, e aí a gente quer entender esse sucesso e também trazer a discussão para mais perto aqui, para o nosso dia a dia. Se você não conhece Game of Thrones, é uma série, A Guerra dos Tronos, que fala sobre disputa de poder. Então são vários espaços, ali é um mundo de fantasia criado pelo George R. Martin nos livros dele, mas dá pra gente discutir muito política com isso. E para me ajudar a fazer isso, a gente vai receber agora aqui online com a gente o Tanguy Bagdadi, que é professor de política internacional. Ele também tem o podcast, o Petit Journal, e a gente tá com imagens de Game of Thrones, alerta de gatilho, né? Assim, só dizendo. Tanguy, que prazer ter você aqui. Primeiro eu preciso perguntar, você é daqueles que curtiu o fim de Game of Thrones ou não? Decepcionante, né, Mari? Mas eu acho que o episódio de ontem deu aquela aliviada, né? A gente começa a tentar entender um pouquinho mais a história da própria família, da Daenerys e tudo. Eu acho que é uma forma de curar um pouco o nosso coração machucado com aquele final. Nossa, quantos buraquinhos tem meu coração depois do fim de Game of Thrones, mas de fato o primeiro episódio foi sensacional e claro que a gente não vai trazer spoilers aqui, mas A Casa do Dragão, como o Tanguy adiantou aqui, ele conta a história da família Targaryen 200 anos antes do que a gente viu em Game of Thrones, então o começo ali, né, da família, quando a família estava no auge, e aí, Tanguy, tem várias discussões, né, que a gente pode levantar, porque é a história de um rei que está pensando ali na sucessão. Então ele tem a filha dele, ele tem uma mulher grávida, não sabe se vai ser menino ou menina, tem o irmão dele, então tem várias pessoas ali rodeando essa discussão de sucessão. Mas aí tem a discussão a filha tá ali, a filha legítima dele, mas a mulher é sempre a última considerada nesses casos. A gente sabe que hoje as mulheres são minoria na política, então dá para fazer esse paralelo com a atualidade, esse mundo de fantasia, assim, digamos assim? Essa é a graça, na verdade, da obra do George Martin, né? Que ele consegue levar para a fantasia algo que é muito real. Se você pega a história da Europa, por exemplo, no século XVI, XVII, XVIII,
era muito comum que você tivesse problemas de sucessão, né? Pelo fato de que nascia uma mulher, nascia outra mulher, e você tinha um filho mais jovem e que ele sempre passava à frente. Mas trazendo o momento mais atual, eu acho que algumas coisas chamam atenção. A questão da sucessão é fundamental. A gente não tem mais necessariamente a sucessão por parentesco, né? Então, o filho que vai assumir, às vezes tem, né? Em alguns lugares tem, mas não é necessariamente o filho que vai assumir, mas sim os herdeiros políticos. Quem são os herdeiros políticos de algum político muito grande? A série trata muito disso, a posição das mulheres. Ainda hoje existe toda uma luta, toda uma tentativa de fazer com que as mulheres elas sejam mais representativas. Então, quem não assistiu, na verdade, quem não conhece a saga de uma forma geral, de uma forma mais ampla, recomendo muito porque diz muito sobre a complexidade da política, a complexidade humana. É espetacular. É demais. E tem uma questão ali que em Game of Thrones, em A Casa do Dragão, acho que a gente vai ver isso também, que é aquela coisa do bastidor da política, né? Como se faz política, como se constrói uma aliança, como você, enfim, é traído por um lado que você achava que estava com você. Então, Game of Thrones tem um pouquinho desses bastidores para a gente entender ali como a política se faz ali também? Muito. Na verdade, a beleza da série como um todo, a beleza da obra, é exatamente essa complexidade. E a ideia de que, a partir do momento que a série começa, você pode esperar qualquer tipo de aliança, né? Qualquer tipo de aliança é possível. Quando você imagina um Jon Snow da vida fazendo aliança com os povos do Norte, ele estava ali exatamente para conter os povos do Norte, isso acontece diversas vezes. Na política comum, a gente olha para isso e fica enojado. A gente fala, meu Deus, mas como é que ele teve coragem de fazer uma aliança como essa? Era o rival dele, numa outra eleição, num outro momento. E a série ela tenta tirar um pouco dessa inocência que às vezes a gente tem, no sentido de ter lados muito bem definidos. Imagino que esse spin-off agora também vai mostrar mais ou menos isso, como é que se chegam às alianças, como é que é a cozinha, né? Como é que é, né, o lado mais obscuro da política, e que é muito, de fato, traz uma certa sensação de repulsa, mas ao mesmo tempo é muito inteligente, né? É muito complexo. Isso é o que é o ponto fundamental, né? Todo mundo é muito racional quando faz política. Então agora, tirando os dragões, né? Enquanto o Tanguy estava falando ali sobre política, atualidade, é muito curioso, é muito engraçado, porque você estava falando e do nada passava um dragão cuspindo fogo. Aí você fala, como é que eu vou conectar isso com a realidade? Então vamos lá. Excluindo os dragões, a gente ama vocês, é só pra gente trazer a conversa aqui pra realidade. A gente está num ano extremamente importante, num ano eleitoral, e muitas vezes as pessoas não associam o universo do entretenimento com discussões de fato, né, ali do nosso dia a dia. Acham que é um mundo de fantasia que não me traz nada. Mas o que a gente pode absorver dessa série, de Game of Thrones e de várias outras séries, né, desse mundo do entretenimento sobre política num ano tão importante, Tanguy? Eu acho que a primeira coisa é saber que todo mundo faz cálculos na política o tempo todo. Às vezes a gente fala assim, o partido tal, ele foi levado pela emoção, ou então tem um argumento A, B ou C, e pode dar a impressão de que as decisões na política elas são tomadas com base nas paixões, com base nas emoções, com base no impulso. Eu acho que essa série, como você falou bem, ela mostra bem os bastidores, né? Ela mostra como é que as decisões são tomadas, e muitas vezes esses impulsos eles são usados muito mais de forma instrumental, muito mais como uma maneira de justificar determinadas ações, como a motivação em si. E falando sobre a Daenerys, né, você mostrou a sua decepção com relação ao final de Game of Thrones em si, né, da série principal, eu acho que mostra muito bem também o cuidado que a gente tem que ter com como se faz o bem. Ela tinha motivos absolutamente nobres, né, e depois ela termina a série fazendo o que ela fez. Então, esses motivos nobres, eles são sempre louváveis e tudo, mas a maneira pela qual se aplica, né, as medidas de nobreza, elas têm que ser vistas com muita cautela, com muito cuidado. Então, um pouco de sangue frio e um certo ceticismo com relação à política sempre faz bem. Legal, Tanguy, obrigada. Eu queria dizer que você é a primeira pessoa que volta no Popverso. Então, você já esteve aqui uma vez, então a gente vai guardar aqui esse momento, porque você entrou para a história do Popverso como primeiro convidado que volta. Então, volte. A gente espera você de novo. Vamos para as notícias de hoje. Você que acompanha o Popverso sabe que a gente sempre fala aqui sobre premiações, né, no mundo todo. Aqui no Brasil,
O Festival de Gramado, o Festival de Cinema, é o maior festival que a gente tem nessa área. São 50 anos de história, então é importante que a gente traga aqui para vocês os premiados. O final de semana foi de premiação e o filme Noites Alienígenas ganhou como o melhor longa da crítica. É um filme do Sérgio Carvalho, também levou o prêmio de melhor ator, melhor atriz coadjuvante e melhor ator coadjuvante. É o primeiro filme acreano exibido no Festival de Gramado e fala sobre a chegada de facções criminosas do sul do país na região amazônica. Já o filme Marte 1, que é do diretor mineiro Gabriel Martins, recebeu o prêmio de melhor longa do júri popular. Inclusive, a gente conversou com o diretor de Marte 1 e a entrevista completa e a lista completa também dos vencedores tá lá no site da CNN. Agora, ainda falando de filme, a gente muda de assunto e fala sobre a sequência de um filme que fez muito sucesso, Entre Facas e Segredos. Agora, a gente vai então acompanhar o filme Glass Onion, um mistério Knives Out. Eu confesso que eu fiquei muito curiosa com o nome desse filme porque eu sou Beatlemaníaca e eu conheço Glass Onion por uma música dos Beatles. E aí, quando a gente foi pesquisar aqui, a gente descobriu que o nome do filme é mesmo inspirado na música dos Beatles, Glass Onion, porque o diretor, o Ryan Johnson, é um grande fã do grupo. Eu já adorei. É uma sequência que, enfim, já vem muito aguardada, porque o Entre Facas e Segredos teve indicação ao Oscar de melhor roteiro original em 2020. Na época, a Variety, que é uma revista, divulgou que o Daniel Craig recebeu $100 milhões pelo filme, o maior salário de Hollywood naquele ano. E aí, a gente tem também fotos mostrando o Daniel Craig de novo na pele do detetive, o Benoit Blanc. Dessa vez, ele viaja para a Grécia para desvendar um crime. Glass Onion também faz parte do line-up do Festival Internacional de Cinema de Toronto, que começa em setembro. Então aí, ó, imagens já dessa sequência super aguardada. E a gente aqui no Pop Verso adora uma sequência, adora aguardar novos filmes. Então, vamos acompanhar. Hora de economia aqui no Pop Verso com ele, Fernando Nakagawa, já no estúdio. E aí, Naquinha? Tudo bem? Quanto tempo? Você Sempre sumiu? bom voltar aqui. Não faz tanto tempo assim. Ah, é que eu sinto saudades. Ah, sei. Eu sei. sinto saudades. O Naka também. vai explicar pra gente hoje a relação entre grandes empresas de tecnologia com a área da saúde. Por que a gente tá falando isso? Porque no começo de agosto, a empresa que é dona do TikTok comprou uma rede de hospitais privados na China por $1,5 bilhão. E é um dos exemplos, né, Naka? Mas assim, a gente está falando de um lado de empresas de tecnologia e da área da saúde. Não tem nada a ver ou tem a ver? Hoje parece que não tem nada a ver, mas o caminhar da tecnologia, ou pelo menos o que os caras das grandes empresas de tecnologia querem, tão debruçados nas pranchetas, é que a gente, com coisas como essa, com um reloginho ou com um telefone celular, a gente fique mais conectado, inclusive com o nosso corpo. Isso tudo pode se transformar em serviços de saúde. Então, este é o pulo do gato. A gente tem várias das grandes big techs que estão dando 1, 2, 3 passos rumo a esse mercado. Então, no caso da empresa que é a controladora do TikTok, compraram uma rede de hospitais. Foi o primeiro grande negócio entre tecnologia e saúde na China. E aí uma coisa interessante, Mari, é que esse movimento não se restringe aos chineses lá da ByteDance. Outras empresas ocidentais, inclusive, têm dado passo nessa mesma direção. A Amazon é um exemplo desses, mas não só a Amazon. Assim, muita gente está indo, e não só para vender remédio, não, é tecnologia de saúde mesmo. Aqui eu tô com a galera reuniu algumas informações. A Amazon comprou uma rede de clínicas de saúde por quase $4 bilhões em julho, ou seja, também é muito dinheiro. Agora, Naka, a gente está falando de saúde e tecnologia, mas não é a primeira vez que a gente vê duas áreas aparentemente desconexas funcionando juntas, assim. É uma coisa que acontece normalmente na economia? Porque quando você tem a possibilidade de sinergia, né, que essa é uma palavra que o povo da economia ama, que é juntar potencialidades de duas coisas que parecem ser muito diferentes, isso gera bilhões em negócios. Acho que o primeiro grande setor que teve essa sinergia foi unir a tecnologia, na época nem tinha celular, na época do computador, com os serviços financeiros. Isso gerou muito dinheiro, gerou empresas ainda mais fortes e esse mesmo movimento, que já que hoje tudo do banco está aqui dentro, é provável que a gente tenha boa parte dos serviços de saúde migrando também para gadgets, para telefone celular, para realidade aumentada, para
para wearables como esse relógio, especialmente quando a gente pensa em 5G. Então, é bem provável que empresas como a Amazon, como a ByteDance, dona do TikTok, também a Meta, a Apple, o Google, estejam indo nessa direção porque elas querem ser a ponta de lança para quando tudo isso estiver muito bem organizado, a gente eventualmente usar isso daqui para fazer exames, para fazer uma consulta médica, que hoje você precisa se deslocar até um centro médico, até um consultório. Antigamente a gente precisava ir até a agência bancária, hoje não mais. Então provavelmente isso também vai rolar com a saúde. E quem está na frente vai conseguir esse mercado. Se deslocar para ir para uma consulta médica, que coisa antiga, gente. É tão 2021 isso daí. Nossa, que preguiça, entendeu? A gente precisa fazer isso ainda, mas é muito curioso quando a gente pensa nisso, né, Naka? Igual você falou, quando a gente ia numa agência bancária, quando a gente ia. E como muitas vezes essas coisas acontecem e a gente nem percebeu e a gente já está inserido ali num novo contexto, num novo cenário completamente digital. Te assusta um pouquinho isso? Eu acho que não. Na verdade, eu curto essa história, assim, porque pensar que, por exemplo, esse relógio aqui, muita gente tem relógios inteligentes. Esse relógio me avisa se minha pressão, por exemplo, tiver um pico, ou se eu cair, estiver andando e tiver uma queda muito abrupta, ele liga para alguém, um contato de emergência. E isso tudo nos protege. Obviamente, tem muita treta relacionada à privacidade. Sim. Sabe quando você dá o seu CPF na farmácia, falando de saúde? É muito provável que alguém esteja usando esse dado para entender se o Fernando Nakagawa tem doença A, doença B, e ele está comprando muito remédio desse tipo. Isso pode ser usado meio para o mal, porque se meu plano de saúde tiver essa informação, ele pode cobrar mais. Isso é proibido. A Lei Geral de Proteção de Dados impede. Mas é um risco, né? Então tem coisas boas e coisas ruins. O lance é entender as potencialidades e aproveitar disso, porque se a gente não precisa ir para o médico, a gente consegue resolver em casa algumas coisas, poxa, é sensacional. Facilita, facilita. Naquinha, obrigada. Eu só queria dizer que eu aposto que esse relógio não diz nada, porque você tá sempre feliz, sempre de bom humor. Às vezes o nível de estresse, aquele sem médio. Sem problemas, entendeu? Sei. Essa pessoa sorriu o dia inteiro. Você acha que o relógio tá preocupado com algum problema? Lógico que não. Então, obrigada, Naquinha. Volte beijo, sempre. É um prazer estar aqui. Beijo. Nesse clima de muita alegria, depois de Fernando Nakagawa, hora de falar de Rosalía. Rimou, foi muito sem querer, mas eu fiz uma rima aqui. Mariana, talento puro. A gente vai falar de Rosalía. Se você não a conhece, é a pessoa que estava agora na sua tela cantando e a pessoa que vai fazer um show hoje aqui no Brasil, apresentação única aqui em São Paulo, tudo esgotado, inclusive senhor Arthur estará lá. Estaremos lá. Ansiosíssimo. Ansioso. Mas antes de você curtir o show, você precisa explicar pra gente, porque a gente tá falando de uma cantora que ganhou Grammy no ano passado, não, 2020. É uma cantora super nova, 29 anos, uma cantora espanhola, tá fazendo o maior sucesso, mas muita gente ainda não conhece a Rosalía. Então a gente tem aqui, quem é a Rosalía, Arthur? A Rosalía é uma cantora espanhola de 29 anos. Como você já mencionou, ela ganhou um Grammy em 2020 de melhor álbum latino de rock, urbano ou alternativo. Ultimamente, se você andou ali pelo Twitter ou pelo TikTok, você deve ter se deparado com uma música dela que se chama Biscochito, que rendeu esse meme que a gente tá vendo aí, que ela tá mascando um chiclete. E aí a galera começou a recriar ele. É com aquela cara meio de tipo... Deboche, meio desprezo. Isso. Sim, e é assim que muitas músicas, inclusive, viralizam, né? Exatamente. Então, tem 3 trabalhos da Rosalía que você separou pra gente conhecer um pouquinho melhor sobre ela. A gente tem os telões aqui, eu amo os nossos telões. A Rosalía ali, inclusive com o chiclete do meme. Com o chiclete do meme. Com o chiclete do meme. Esse aqui, qual é? Vamos lá. Esse é o segundo álbum de estúdio dela, é o El Mal Querer. Imagina só, você tem um projeto de encerrar o curso da faculdade, seu TCC, e você ganhou um Grammy com ele. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Que legal. Esse era o projeto final da faculdade dela. Ela é especializada em flamenco. E ela ganhou o Grammy em 2020 com esse álbum. Nossa, então foi pra fechar mesmo com chave de ouro, né? Foi. Esse álbum ele é baseado num livro de ficção que se chama Flamenca, mas que não tem nada a ver com o ritmo. Ele é de um autor desconhecido e ele conta a história de uma mulher que é trancada numa torre pelo marido. E aí todas as faixas desse álbum elas são divididas por capítulos. Que legal. E cada capítulo é mais ou menos uma história desse livro. Demais. Né? Ele tem elementos de música flamenca, como a gente já mencionou,
pop, R&B, hip hop. E muita gente acusa a Rosalía, que é uma artista catalã, de apropriação por se beneficiar do flamenco e de referências judaicas e ciganas. E com os louros desse álbum, ela começou a ganhar muito prêmio de música latina. E aí começou uma história de Rosalía é latina, não é latina porque ela é da Espanha. E ela disse pra Billboard o seguinte: se a música latina é a música feita em espanhol, então minha música é latina. Mas entendo que se disser que sou uma artista latina, estarei errada. É aquela coisa, né? A gente tá falando de um sucesso, mas sempre tem a polêmica ali por trás. Próximo trabalho dela pra gente conhecer, vamos ver. O próximo trabalho dela é o Motomami, que é o nome da turnê que ela tá vindo aqui pro Brasil. É o terceiro álbum de estúdio dela. Assim como o anterior, ele tá sendo muito aclamado. Segundo o Metacritic, que é um site que agrega críticas de música e de filme, ele é o álbum com a melhor nota desse ano, inclusive passou a Beyoncé, de acordo com esse agregador de críticas. Tá bom, meu bem. Se você não conhece Rosalía, deu pra sentir o tamanho, o poder de Rosalía. Próximo trabalho, vamos ver, qual é? O próximo trabalho é essa música Despechar, pra mostrar que Rosalía ainda é uma artista à frente de seu tempo. Essa música foi, segundo o El País, essa música foi o hit do ano, mas ela foi considerada ser o hit do verão, antes mesmo dela ter sido lançada. Uau! Ela tava apresentando essa música na turnê dela, e aí a música viralizou no TikTok antes de ter sido lançada oficialmente, e quando saiu já foi um sucesso. A música atualmente ela tá no 6º lugar no top 10 global do Spotify, e foi a canção feminina em espanhol mais rápida a atingir 100 milhões de reproduções na plataforma. Demais. Então, 3 trabalhos para você conhecer a Rosalía. A Rosalía que tá aqui no Brasil para fazer uma única apresentação hoje em São Paulo. Já fez parceria com músicos grandes também. Enfim, só sucesso. Então, se você vai ao show da Rosalía como o Arthur, bom show, aproveitem e se joguem. Se joga, tá? Mas volta. Volta. Tá Pode deixar, vai. Olha, parece que eu voltei no tempo aqui, porque que eu me lembre, é a segunda vez que a gente encerra um Pop Verso dando parabéns para os noivos Jennifer Lopez e Ben Affleck. Eles casaram de novo. Eles tinham casado, né, em Las Vegas ali, mas agora eles fizeram uma cerimônia simples, coisa simples. Pelo vestido dá pra ver que é bem simples. Só para os amigos, para os familiares, na casa do Ben Affleck, lá nos Estados Unidos, uma festa que durou 3 dias. Lembrando que a gente tá falando de um casal que, enfim, foi casal há muito tempo, aí separou, aí agora voltou, e aí todo mundo ficou feliz, porque, enfim, eles são lindos juntos, uma história de amor belíssima, e a gente fica muito feliz quando fotos como essa quebram a internet. Lembrando que eu caso esse final de semana. Tô achando meu vestido muito simples agora, depois de ver o da Jennifer Lopez. Será que dá tempo de arrumar? Eu vou ver aqui. Amanhã a gente volta.